Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso RI-Cast, onde em apenas 15 minutos nós analisamos a história sob a óptica das relações internacionais. No episódio de hoje, nós trataremos sobre o atentado de Sarajevo no contexto da Primeira Guerra Mundial, tratando da teoria e analisando o atentado sob a óptica dos estudos terroristas. Sobre a teoria. De acordo com Nasser, o terrorismo é um método psicológico que inspira a execução repetida de ações violentas por indivíduos, grupos organizados ou estados, com motivações políticas. Ao contrário do assassinato, o foco não está nas vítimas diretas da violência, mas nos seus alvos simbólicos, que servem como exemplos para manipular o verdadeiro alvo, transformando-o em objeto de demandas ou intimidação. No contexto político, o terrorismo pode ser definido como intimidação coercitiva, envolvendo o uso sistemático de assassinato, destruição e ameaças para aterrorizar indivíduos, grupos, comunidades ou governos, visando atender às demandas políticas dos terroristas. Essa prática é uma das técnicas mais antigas de guerra psicológica. De acordo com Raymond Aron, a seleção de um alvo primário, a determinação do objetivo ou mensagem a ser transmitida e o estabelecimento de credibilidade são etapas essenciais para o terrorismo. A vítima real pode não ser o alvo principal, e a violência empregada pode ter efeitos desproporcionais em termos do número de pessoas aterrorizadas. Vítimas diretas são aquelas que no interior do local atacado, enquanto as indiretas são as que testemunham de fora. O terror é alimentado pela incerteza quanto a futuros ataques, e os objetivos políticos muitas vezes não são explicitamente declarados. A população pode não reconhecer imediatamente os responsáveis pelo terror, como pode ser exemplificado pelo caso de Osama Bin Laden e a Al-Qaeda. Um antigo provérbio chinês resume os impactos psicológicos do terror: mate 1, assuste 10 mil. De acordo com Brian Jenkins, o terrorista busca uma audiência extensa, preferindo a atenção ao invés de uma alta contagem de vítimas. E embora o terrorismo, por si só, não seja geralmente eficaz para derrubar ditaduras ou democracias, ele persiste como uma ferramenta de guerra clandestina. O terrorismo envolve 3 elementos básicos: os objetivos terroristas, o modus operandi específico e efeitos psicológicos nas vítimas e no público-alvo. Os níveis táticos, estratégicos e políticos derivam desses elementos principais. A violência terrorista é caracterizada por sua natureza indiscriminada, arbitrária e imprevisível. De acordo com Nasser, os terroristas negam implicitamente as regras e as convenções de guerra, recorrendo à crueldade e armas particularmente horríveis e bárbaras. A motivação política muitas vezes é usada para justificar essas ações, negando qualquer restrição moral. Sobre Sarajevo. Sarajevo é a capital e maior cidade da Bósnia e Herzegovina, situada nos Balcãs, uma região historicamente complexa e multicultural no sudeste da Europa. A cidade foi fundada pelos otomanos no século XV e, ao longo dos séculos, foi palco de uma mistura de culturas, incluindo influências otomanas, austro-húngaras e eslavas. O evento mais significativo associado a Sarajevo ocorreu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa Sofia foram assassinados enquanto visitavam a cidade. O assassinato foi realizado por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio, membro de um grupo chamado Mão Negra. Esse ato desencadeou uma série de eventos que culminaram no início da Primeira Guerra Mundial. A importância de Sarajevo no contexto da Primeira Guerra Mundial reside no assassinato do arquiduque e sua esposa. Esse evento foi o estopim para um conflito global. A Áustria-Hungria, culpando a Sérvia pelo assassinato, apresentou uma série de exigências à Sérvia, levando a uma escalada de tensões. Com as alianças entre as potências europeias, o conflito se alastrou rapidamente, envolvendo países em uma guerra que se espalhou por todo o continente e além. Portanto, Sarajevo é conhecida como o lugar onde ocorreu o evento que desencadeou a Primeira Guerra Mundial.
O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando na cidade foi um momento crucial na história, levando a um dos conflitos mais devastadores e transformadores do século XX. A compreensão desse evento é fundamental para entender não apenas a história da região, mas também as dinâmicas geopolíticas que mudaram o mundo naquela época. Análise do atentado pela óptica das relações internacionais. Algumas considerações interessantes sobre o atentado de Sarajevo podem ser feitas a partir de estudos contemporâneos e materiais atualizados sobre o que se sabe sobre o fenômeno terrorista. Primeiro, nós sabemos que naquela época o Império Austro-Húngaro unificou as regiões da Áustria e da Hungria, que contavam com a vivência de diversas nacionalidades que hoje nós conhecemos como os croatas, os sérvios, os ucranianos e etc. Para além disso, um elemento muito importante foi a anexação da Bósnia, que vai ser citado eventualmente, mas que foi um evento muito importante e que acabou criando uma onda nacionalista dentro desta região que era expressamente contra a anexação. Nós podemos comparar essa narrativa com o estudo de Robert Pape, que em sua obra Cunning the Fields disserta principalmente sobre o fenômeno de estudar o terrorismo suicida, para além de uma ótica fundamentalista que é o que nós estamos acostumados a estudar hoje em dia, principalmente após os eventos do 11 de setembro, em que a maioria das justificativas para os atos terroristas traduz-se principalmente em motivações puramente religiosas, como se não houvesse nenhum espectro político por trás disso. O caso de Sarajevo pode ser um exemplo que prova o contrário, justamente porque a ocupação do Império Austro-Húngaro foi um agente muito importante para fomentar um sentimento nacionalista e que era basicamente o medo da população de perder sua identidade nacional e perder a sua capacidade de tomar decisões políticas perante essa unificação do território, que contava com diversas etnias. Ou seja, era o solo perfeito para o surgimento de grupos insurgentes dispostos a tomarem seu país a qualquer custo. Dois eventos muito importantes que marcaram essa parte da história foi, primeiro, o surgimento do grupo Mão Negra, popularmente conhecido como um grupo que foi totalmente responsável pelo atentado. O caráter transnacional do sentimento anti-imperialista pela Áustria-Hungria mostrou-se muito presente após a crise da Bósnia em 1908, como citado há pouco tempo atrás, onde a própria Sérvia mobilizou seu exército, sua defesa nacional, e exigiu que essa anexação fosse revertida, o que não aconteceu. Assim, a Mão Negra, formalmente chamada de Unificação ou Morte, foi uma sociedade militar secreta formada em 1911 por oficiais remanescentes do exército do Reino da Sérvia. Outro evento igualmente importante foi o surgimento do Grupo Jovem Bósnia, que aconteceu após anos de tentativas de libertação nacional dessa região por meios culturais e menos agressivos. Na verdade, o grupo podia ser visto como um braço de outros grupos insurgentes que compartilhavam a mesma ideia a partir dessa quebra de tradição de pensamento menos agressivo. O uso de terrorismo como instrumento político seria aceitável somente para alcançar a libertação dos territórios da ocupação austro-húngara, ainda que uma parcela desses grupos e algumas pessoas fossem contra isso e acabassem preferindo algumas ações revolucionárias ao invés de a propagação do medo. Os dois grupos tinham divergências de ideias, que eram centradas em interesses próprios e nacionalistas, mas eles mantinham contato de qualquer forma, o que acabou liderando para os eventos de 1914, em que a partir de uma cooperação mútua, o grupo da Jovem Bósnia teve assistência para receber armamento e explosivos do Mão Negra, que eventualmente traduziu no que já foi falado anteriormente. Gravilo, príncipe, encabeçou o assassinato do arquiduque, após uma primeira tentativa de assassinato falha, que acabou ocorrendo por meio de uma bomba, que falhou em seu propósito e não conseguiu atingir o seu alvo, deixando vários feridos durante o período. O responsável pelo ato, membro da Jovem Bósnia, de sobrenome Kabrinović, tentou se matar logo em seguida, tomando uma cápsula de cianureto e se jogando no rio. Porém, a tentativa de suicídio não funcionou.
A cápsula acabou não fazendo efeito algum e o rio ao qual se jogou simplesmente era muito raso. Assim, ele é capturado e levado sob custódia. Essa ação, onde deliberadamente ele daria sua vida após essa falha, demonstra o fenômeno do terrorismo suicida anos antes deste sequer ser mencionado em qualquer tipo de estudo. Atualmente, os casos de terroristas suicidas estão diretamente ligados à estatística de ocupação militar explicados na obra Dying to Win, onde membros de um território ocupado e sob pressões externas tomariam quaisquer medidas para se defenderem ou se livrarem de tal ocupação. Todo o plano do assassinato do arquiduque pode ser configurado dentro dos estudos de terrorismo político, descrito principalmente por Paul Wilkinson, onde o assassinato do arquiduque foi uma manobra de intimidação e que configurou em mudanças políticas que eram desejadas pelos grupos que planejaram. O alvo primário do ato foi o próprio arquiduque, que tinha o objetivo de acabar com a linhagem do Império Austro-Húngaro, visto que Francisco Ferdinando era o último da linhagem e, logo, sua morte resultaria no fim desta, o que ia além de causar um simples terror nos espectadores do desfile aonde este foi morto. A ação tinha uma vítima direta e a morte dessa vítima direta culminaria com o grupo atingindo seu objetivo. No fim, todos os envolvidos foram capturados. As autoridades austro-húngaras prenderam e processaram os conspiradores de Sarajevo, assim como qualquer outro agente que pudesse estar envolvido. Um ponto a ser comentado nessa história é que Gavrilo Princip, o assassino direto do arquiduque, foi preso por 20 anos na Sérvia, porque as leis do país determinavam que qualquer um com menos de 20 anos não poderia ser acusado ou ter a pena de prisão perpétua. Mas Gavrilo morreu pouco tempo depois de ser preso por tuberculose. Estudar Sarajevo utilizando os materiais contemporâneos sobre os estudos terroristas acrescenta uma profundidade ao tema e alimenta sua complexidade, complementando a narrativa do evento que deu início à Primeira Guerra Mundial, apesar de ser quase um paradoxo anacrônico, visto que os estudos sobre terrorismo surgiram essencialmente na década de 70, é interessante analisar como os elementos de formação do grupo, as motivações e os seus modos de ação podem ser perfeitamente explicados por teorias modernas que facilitam a compreensão acerca dos indivíduos que se propuseram ao atentado, assim como nos aproxima do tema e atende à narrativa geopolítica da época, onde Sarajevo deixa de ser uma mera peça histórica e palco de um simples assassinato para um objeto de estudo que engloba agentes transnacionais, oficiais militares, civis, construções de grupos insurgentes que acabavam por lutar contra uma ocupação de um império utilizando de artifícios que julgavam necessários. É isso, gente. Muito obrigada por ter escutado até aqui e fiquem atentos a mais episódios do nosso RI Cast. Um beijo e tchau, tchau.